tarde, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início, ao nosso estudo deste dia, da nossa oficina de líderes. O tema deste dia será intimidade com Deus. E nós vamos falar sobre 5 tipos de coisas que a gente pode fazer para aproximar-se de Deus, para ter mais intimidade com o nosso Deus, né? Todos os cristãos têm esse desejo, mas muitas das vezes coisas acabam nos impedindo de ter mais intimidade com Deus, né? Se a gente não se policiar, se a gente não se vigiar, tem tantas coisas que acabam roubando a nossa intimidade com o nosso Deus, né? Como as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e tantas coisas podem roubar a nossa intimidade com Deus, como filme, novela, séries e tantas outras coisas. Mas o nosso Deus, ele está todo o tempo à espera de nós, filhos amados, em busca de ter mais intimidade com ele. Amém? Vamos lá. Ser íntimos de Deus é algo que todos devemos buscar. Não é somente para certas pessoas ou grupo. Ou seja, a intimidade com Deus, eu preciso buscar. Eu preciso buscar ter intimidade com Deus, porque se eu não buscar, eu não vou ter, né? Davi lá no campo, ele conseguiu matar o leão, ele conseguiu encarar o urso. Por quê? Por causa da intimidade que ele buscou com Deus, por causa da intimidade que ele adquiriu ao longo do tempo. Não foi do dia para a noite. Intimidade não é uma coisa que se conquista do dia para a noite, não. A gente precisa construir, né? Como uma casa em construção. Ela não vai ser pronta, não vai ficar pronta do dia para a noite. Vai levar tempo, né? Até se levantar, se erguer e a pessoa poder estar dentro dela para morada, para morar naquela casa que foi feita com o tempo. Então, nesta tarde, a gente precisa entender que nós precisamos, como cristãos, como os filhos de Deus, buscar intimidade com Ele. Deus ama todos e deseja um relacionamento íntimo com todos. Olha que coisa linda, é saber que Deus, Ele quer, Ele deseja buscar intimidade comigo e com você. Ele deseja ter intimidade, ele deseja que eu e você nos aproximemos dele, para termos intimidade com ele. A palavra de Deus mesmo diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele procura, porque ele deseja ter filhos que o adorem, que tenham intimidade, que busquem a ele com um coração sincero. O salmista já disse, mas para mim é bom estar perto de Deus. Está lá no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 28. Se seguirmos as instruções bíblicas, meditarmos nela dia e noite, certamente seremos filhos íntimos do Pai, como está escrito em Josué 1:8. Josué 1:8, ele deixa bem claro que a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa buscar meditar na palavra dele dia e noite, porque é através da palavra que a gente conhece a Deus, é através da palavra que a gente busca intimidade com Deus. Não é assim? Para mim ter intimidade com alguém, eu preciso gastar tempo com ela, eu preciso conhecer dela, para daqui a um tempo eu ter intimidade com aquela pessoa e dizer, olha, eu conheço certas características daquela pessoa, porque eu tenho intimidade com ela. E não é diferente com Deus. Eu e você precisamos buscar intimidade com Deus. E como que eu vou buscar intimidade? Através das escrituras, da palavra, eu vou conhecer quem é Ele. E vou desejar estar mais próximo dele. A intimidade, ela é sinônimo de familiaridade, conforto, confiança, amizade. Significa ser íntimo, em que há muita proximidade. Não é assim?
Nós somos próximos da nossa família. Nós temos intimidade com o pai, com a mãe, com os filhos, com os avós, com netos. Por quê? Por causa da proximidade. Então, não é muito difícil de se entender ter intimidade com Deus. É a mesma coisa, eu tenho intimidade com a minha mãe porque eu estou próxima dela, porque eu converso com ela todos os dias, eu conheço as características dela, sei quando eu olho para ela, quando ela tá triste, ou quando tá feliz, ou quando tá com algum problema, tá aflita, é a mesma coisa. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Buscar intimidade com Ele, confiar nele. Vamos lá. Quantos pais confiam nos filhos? Quantos filhos confiam nos pais? Porque tem intimidade, porque há uma intimidade ali. E é isso que Deus espera de nós, que a gente confiemos nele, que a gente confiemos em sua palavra e desejamos a cada dia se aproximar mais dele. Então, o primeiro requisito para me ter intimidade com Deus é conhecer a sua palavra. Ninguém tem intimidade com quem não conhece. E ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, o salmista, ele já deixou bem claro: Deus, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E através da palavra que eu vou ter intimidade com Deus, que eu vou buscar ter intimidade com Ele, conhecendo a sua palavra, conhecendo as suas promessas, conhecendo Deus ao qual eu sirvo. Segundo tópico é ter tempo de oração e jejum. Jesus, ele sabia que os seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração se não entendesse primeiramente os princípios da oração. É exatamente por isso que ele nos deixou o seu modelo de oração. Não nos deu uma reza ou um ritual. Ele deu-nos um padrão de oração e os seus discípulos aprenderam perfeitamente. O objetivo da oração nunca deve ser como foco ser o centro das multidões, e sim a aprovação do Senhor, como Jesus diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Olha só, quarto é o que? Lugar de intimidade. Então o Senhor nos chama para vir para o nosso quarto, para buscarmos intimidade com Ele através da oração. Ele não quer que a gente seja como pessoas que são por aí, que só querem orar em público, fazer uma oração eloquente, uma oração com palavras bonitas. Não, Ele quer o sincero do nosso coração. Ele quer que a gente entre no nosso quarto, na nossa intimidade, para entrar na sala da oração com Ele, onde só eu e ele podemos estar tão juntinho que ninguém mais pode se meter. É só eu e ele, é só você e ele. Glória a Deus. Então, segundo tópico é orar e jejuar. Vamos lá. O jejum também traz proximidade, intimidade com o Senhor, pois deixamos a nossa própria vontade para ouvirmos a sua voz. Ao olharmos para estes exemplos abaixo, todos eles têm algo em comum: buscaram mais do Senhor, ficaram mais sensíveis ao falar de Deus, sendo assim mais íntimos do Senhor. Então eu vou citar aqui algumas pessoas que tanto eram de oração como também jejuaram. E através do jejum, eu não sei você que está me ouvindo, mas o jejum, ele nos deixa sensível à voz de Deus. Nos deixa sensível a ouvir o que Deus quer que a gente fale no momento certo, na hora certa. Talvez com pessoas que a gente nem imaginava que a gente fosse estar falando certas coisas a respeito de Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade, uma ocasião para fazermos isso. Através do jejum, quando jejuamos, a gente se torna sensível à direção que o Espírito Santo nos dá. Então, pessoas que jejuaram, Moisés, ele jejuou 40 dias. Ele subiu ao monte e ficou lá 40 dias, orando e jejuando, buscando de Deus para receber lá a tábua dos 10 mandamentos.
Esdras também jejuou durante 3 dias, Elias jejuou 40 dias, Daniel jejuou 21 dias, né? Porque o jejum nos traz direção e Daniel precisava da direção do que fazer naquele momento. Paulo jejuou durante 3 dias e o próprio Jesus, o nosso maior exemplo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a partir daquele momento, se você for ver o ministério de Jesus, começou a partir do momento que ele terminou a sua escala de jejum de 40 dias e 40 noites. Ali ele começou o ministério dele, porque ele recebeu poder, graça, ousadia, unção, sensibilidade da voz de Deus, porque ele veio como Deus, mas ele veio à terra como um homem. Ele também precisou orar, ele também precisou jejuar para ter intimidade com o Pai. Então, buscamos intimidade com o Pai através da palavra dele, através da oração e do jejum, em nome de Jesus. Terceiro ponto que me leva a ser mais íntima de Deus, ser obediente. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em outra passagem bíblica, Jesus declarou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Precisamos aprender a obedecer a voz de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Eu aprendi que obediência não é fazer o que eu quero. Ser obediente muitas das vezes vai me custar. Muitas das vezes ser obediente é fazer aquilo que a gente não quer. Mas a gente sabe que é importante para agradar a Deus e para nos tornar mais íntimos dele. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo os seus olhos, o teu coração, através desse estudo que nós estamos dando, né, na nossa oficina de líderes. Tema: buscando intimidade com Deus, buscando ser mais íntimo de Deus. E o quarto ponto é viver em comunidade. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com outros, inclusive com os irmãos da fé. Quando a gente vê uma pessoa que diz que é íntimo de Deus, mas ela não tá nem aí para estar com os irmãos, só quer viver isolada, essa intimidade está meio estranha. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente quer compartilhar. Nós queremos aquilo que Deus nos enche, a gente quer extravasar, a gente quer abençoar vidas, a gente quer abençoar os irmãos, aqueles que são da fé juntamente conosco, com aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Existem duas coisas que não podemos fazer sozinho. Eu achei isso daqui muito top, muito interessante. Olha as duas coisas que eu e você não podemos fazer sozinho. Que não tem como, não tem jeito. Por mais que a gente pense, não, dá sim, não dá, e você vai ver junto comigo. Primeira coisa que não dá para se fazer sozinho: casar. Quando alguém casa, ela tá com uma outra pessoa, com o seu cônjuge, para casar. E a segunda coisa é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho, não dá para dizer, eu sou de Jesus, mas vivo sozinha, vivo isolado, eu não quero estar com fulano, com beltrano, com cicrano, não. A gente precisa estar junto como cristão. Então não tem como ser cristão sozinho, amém? Isso também nos mostra que estamos buscando mais intimidade com o Pai, com o nosso Deus. Jesus é um ser relacional. Jesus é um ser relacional. É por isso que quanto maior for nossa intimidade com Ele, iremos ser mais próximos e intencionais com relação às pessoas. Aí está a importância da convivência em comunidade. Amém? Os próprios irmãos de Atos, eles mesmos, né, eram cheios de Deus, de intimidade com Deus. A Bíblia mesmo fala que eles estavam sempre juntos, unânimes em oração, no partir do pão, indo de casa em casa. Por quê? Porque eles buscavam intimidade com Deus. E a intimidade que eles buscavam em Deus fazia isso. Trazia isso para a vida deles, o desejo de estar em comunidade, em se relacionar com pessoas, em levar Jesus para as pessoas. Glória a Deus. E o quinto ponto é ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem do Ano Novo, né?
As pessoas são gratas muitas das vezes quando tá virando lá o ano. Ah, eu sou grata por isso, sou grato por aquilo, eu sou grato por estar passando essa virada de ano. Não. A gratidão não deve ser só nesse momento de virada de ano, de comemoração de virada de ano. Não é somente por um emprego novo, ou uma casa nova, ou um novo carro. Podemos observar o que Paulo diz sobre a situação do homem, sua falta de reconhecer Deus, ser agradecido. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Está em Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Em Salmos 9:95-10, percebemos o coração ingrato de um povo. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos. Ou seja, nós precisamos ter gratidão. Quando buscamos a intimidade com Deus, Ele nos mostra que precisamos ter um coração grato. Tem uma mensagem que eu ouvi há muito tempo em um congresso que diz que a gratidão, ela é a memória do coração. E como tem estado a memória do teu coração com aquilo que Deus tem feito na tua vida? Talvez você não recebeu um carro novo, talvez você não recebeu uma casa nova, talvez você não conseguiu um aumento do salário que você tanto queria, mas você está aí com vida me ouvindo. Então seja grato ao Senhor. Talvez você está com as pessoas da tua família com saúde perto de você. Então seja grato ao Senhor. O Senhor te chamou, te escolheu, você está na presença dele. Seja grato por isso. Porque quantas pessoas já não estão entre nós, quantas pessoas morreram ou estão no inferno e não tem mais essa oportunidade que eu e você temos de buscar intimidade com ele. Então neste dia eu estou aqui para te chamar, te convidar a buscar ter mais intimidade com Deus. Porque ele nos chama para termos uma vida de intimidade com ele, para a glória dele. E isso nos fará bem. Tenho certeza que quando você começar a buscar a intimidade com Deus, você vai ver como isso vai te fazer bem. Se aproximar dele, estar junto dele, ouvir a voz dele, a palavra dele, conhecer mais dele, ser obediente, buscar em oração, em jejum, na sua casa, no seu quarto, na intimidade. E o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, sua casa, sua família, que você possa ser uma pessoa íntima de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.